E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje vamos falar sobre um dos elementos químicos mais importantes de toda a tabela periódica, que é o elemento químico carbono. O elemento químico carbono, ele possui como número atômico 6 prótons e a sua massa é 12. Lembrando que a massa é o somatório das partículas nucleônicas, que é o número de prótons e de nêutrons. Os prótons que possuem carga positiva e os nêutrons que têm carga zero, certo? E os elétrons, eles rodeiam a eletrosfera. Como o carbono possui 6 prótons, e a gente sabe que todo átomo ele é eletricamente neutro, significa também que o carbono possui 6 elétrons. O símbolo do carbono é o símbolo C, o C maiúsculo. Se fossem duas letras, certo? A primeira letra era maiúscula e a segunda seria minúscula. Se observarmos na tabela periódica, lembra, a tabela periódica possui 7 linhas, que são os períodos, né? Esses períodos correspondem ao número de camadas eletrônicas que esses elementos químicos possuem e 18 colunas. Dessas 7 linhas, o carbono se encontra na linha de número 2. Então isso significa que o carbono está no segundo período da tabela periódica. E também que ele possui 2 camadas eletrônicas. E a família dele, ou o grupo, né? Se formos observar o grupo, ele está no grupo 14, que corresponde à família 4A, certo? Que é chamado de família do carbono, já por ele ser o primeiro elemento daquela família. O carbono também ele é um elemento tetravalente. O que é tetravalente? É que ele possui, aliás, ele consegue fazer 4 ligações covalentes. Lembrando que ligações covalentes são ligações que acontecem entre ametais. Porque, basicamente são 3 ligações que existem, tá? Existem ligações covalentes, ligações metálicas e ligações iônicas. As ligações covalentes acontecem entre ametais. Quando eu tenho um ametal com um ametal, eu tenho uma ligação covalente. Quando eu tenho metal com metal, ligação metálica. E quando é um metal e um ametal, é uma ligação iônica. O carbono pode fazer 4 ligações covalentes, certo? Isso porque a camada de valência dele, para adquirir estabilidade, ele precisa fazer mais 4 ligações. Que pode ser 4 ligações sigmas, quando ele faz ligações apenas simples, certo? Se fizer uma dupla, vocês observam que ele vai ter ainda 2 simples acontecendo, então você vai ter 2 sigmas, uma vai ser sigma na dupla e a outra vai ser ligação pi. Se fizer 2 ligações duplas, eu vou ter 2 ligações sigma e 2 ligações pi. E se fizer uma tripla e uma simples, aquela que é simples continua sendo sigma, e aquelas que são ligações triplas, a gente tem uma sigma e as outras 2 pi, certo? Além disso, o carbono ele é o principal elemento químico que compõe a química orgânica. Lembra que a química orgânica é a química dos compostos do carbono, certo? Então, por exemplo, se a gente observar os grupos funcionais que são formados, nós temos os hidrocarbonetos, temos os éteres, os ésteres, os álcoois, as cetonas, aldeídos, aminas, amidas, ácidos carboxílicos, enóis, haletos orgânicos, nitrocompostos e tantos outros. Para vocês verem, tudo isso tem a presença do carbono como um dos elementos constituintes, se não o principal, certo? Além disso, lembra das macromoléculas orgânicas? Proteínas, ácidos nucleicos, lipídios, carboidratos, temos também as vitaminas. Todos esses compostos possuem o elemento carbono na sua constituição. Além disso, o carbono ele foi um dos principais elementos que formou o primeiro ser vivo. Lembra que na hipótese heterotrófica, né, de que o primeiro ser vivo ele era unicelular, parecendo uma bactéria, só que ele era anaeróbico, ele era procarionte. Isso porque, né, a Terra, basicamente, como é que ela era? Ela era muito quente, certo? Tinha muitas erupções vulcânicas acontecendo. Consequentemente, você tem uma grande liberação de carbono na atmosfera, então ela era muito quente, certo? Aí quando foram acontecendo as chuvas, os resfriamentos, você viu que aqueles lagos que foram formados, né, foram juntando moléculas como lipídios, carboidratos, proteínas e tal, formou uma estrutura que ela era parecida com a nossa membrana plasmática, que ela era lipoproteica,
certo? Essa constituição, lógico, né, mas dadas as devidas proporções, era bem menor que uma bactéria. Então aquela estrutura chamava coacervado, tá? Não era ainda o primeiro ser vivo. Aí, quando esse coacervado ele conseguiu englobar o material genético, que era o RNA, não era o DNA, porque o RNA ele é bem mais simples, tá, pessoal? Todos os ácidos nucleicos eles têm constituição com vários nucleotídeos, certo? Mas especificamente no caso do RNA, além dele ser menor, fita única, você tem também uma uracila ao invés da timina, certo? Aí o que acontece? Formou-se o primeiro ser vivo. Esse primeiro ser vivo você pode chamar ele de probionte, progenota ou Luca, certo? Que em inglês é Last Universal Common Ancestor, que é o último ancestral universal comum. Então esse primeiro ser vivo, ele possui uma grande quantidade de carbono na sua constituição. Porque você observa só o tanto de compostos orgânicos que estão formando ele. Lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, entendeu? Então o carbono sim, ele foi um dos principais constituintes da matéria orgânica que formou o primeiro ser vivo. O primeiro ancestral universal comum. Além disso, viu pessoal, o carbono ele hoje é muito debatido no Brasil, na Europa, Estados Unidos, China, porque as políticas públicas hoje estão passando por processos em que você tenha mais fontes de energia limpa, fontes de energia renovável, fontes de energia renováveis. E essas fontes de energia, geralmente, elas têm que ser a que libera menos quantidade de gases do efeito estufa, certo? E o principal gás de efeito estufa hoje é o gás carbônico. Se bem que tem uma grande discussão entre os biólogos e tal, na discussão do metano, tá? Porque o metano também ele consegue reter muito carbono, aliás, consegue reter muito calor. Então o metano também, que é liberado pelo arroto dos ruminantes, pelos lixões, ele tem um grande impacto nas mudanças climáticas também, né? Por conta de reter esses raios de calor aqui na Terra, e acabam aquecendo o planeta, e você vai tendo mudanças climáticas que até então não eram tão explícitas como estão sendo vistas agora, tá? Então é um debate muito louco, tá? Tem também uma galera que diz que não existe aquecimento global e tal, mas a grande maioria da comunidade científica acredita que sim, que o aquecimento global ele é uma realidade e que se não for prioridade dos governos, da comunidade civil, a coisa vai ficar muito feia, tá? E veja bem, se é algo que está dominando até as políticas públicas, é porque não é brincadeira, certo? Porque, sim, tem muito interesse envolvido, e esses interesses, se eles estão mudando por algo que, entre aspas, podem prejudicá-los, no caso até as bancadas da agropecuária estão até cedendo, estão até voltando atrás em algumas das ideias que eles tinham, de que aquecimento global não existe, e hoje estão vendo, opa, eu falei muita besteira no passado, mas tá dando para consertar agora, então vamos fazer o possível, né? Para que o planeta ele não passe por esse aquecimento que acabe destruindo a vida de muitas pessoas, principalmente dos países pobres e litorâneos. Esse carbono, viu pessoal, qual é a fonte primária dele hoje? É o ar atmosférico. No ar atmosférico nós temos uma grande quantidade de diversos gases, como o gás nitrogênio, certo? O gás oxigênio, aí vem tantos outros, temos gases nobres, tá? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o gás carbônico, tá? Esse gás carbônico que está na atmosfera, como é que ele é captado? Nós conseguimpor fazer isso aqui, ó, e colocar o gás carbônico no nosso corpo? Assim, não é o ideal, tá? Até por um fato muito interessante, tá? No nosso corpo, tanto o gás carbônico como o gás oxigênio, eles são instáveis, então eles conseguem se ligar na hemoglobina e sair facilmente. Show de bola. Agora, por exemplo, o CO, que é o monóxido de carbono, que geralmente acontece na combustão incompleta, quando ele se liga na nossa hemoglobina, a hemoglobina é uma proteína que está nas hemácias. As hemácias são chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são as células vermelhas do nosso sangue. O monóxido de carbono ele se liga de uma forma muito estável e não deixa esse gás sair. Então impede que o oxigênio tome de conta, entendeu? Então você acaba morrendo sufocado. Pessoas que dormem em locais fechados, com motor de carro, motor de moto ligado, é um perigo, porque às vezes está dormindo e morre dormindo. Porque aquela combustão incompleta está liberando muito monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono está se ligando à hemoglobina e não está deixando que o oxigênio ocupe aquele local.
Então os tecidos do corpo vão acabando necrosando, vão morrendo e a pessoa acaba morrendo. Pessoas também que trabalham, sei lá, em serrarias ou então em locais que consertam moto, carros, se for um ambiente fechado, esses motores estiverem ligados, a pessoa começa a sentir uma gastura, começa a passar mal aos poucos, ele não desmaia e morre lá no local mesmo, certo? Então sim, o carbono, quando ele está ligado a apenas a uma molécula, apenas um átomo, perdão, de oxigênio, ele vira monóxido de carbono, e monóxido de carbono ele é muito pior para a vida dos seres humanos, tá? Mas esse monóxido de carbono está em grande quantidade? Não, geralmente é na combustão incompleta. Nas combustões completas liberam gás carbônico e água. E esse gás carbônico é que está em grande quantidade, é o vilãozão do aquecimento global para muitos cientistas, para a maioria deles, certo? Então, como é que ele é absorvido? Geralmente são pelos seres fotossintetizantes. O que são os seres fotossintetizantes? São aqueles que fazem fotossíntese. Então eles pegam água, luz solar e gás carbônico para transformar em quê? Em gás oxigênio, água, glicose e demais produtos que serão usados pelos outros seres. Agora, uma coisa muito interessante é que esse gás carbônico que a planta absorve, não é só uma molécula de gás carbônico que a planta absorve, são muitas moléculas de gás carbônico. E essas moléculas, uma parte delas vai para formar a glicose, para formar a biomassa dela também, a celulose, o amido e afins. E também, outra parte, certo, ela vai ser utilizada no processo de respiração celular. E a respiração celular devolve gás carbônico para a atmosfera. Então, uma coisa interessante de se falar é que as plantas também liberam gás carbônico. Elas absorvem grande parte para a fotossíntese, mas elas também liberam uma parte pela respiração celular. E planta respira? Claro que planta respira. Planta não tem mitocôndria. E as mitocôndrias, você lembra que fazem o quê? Produção de energia na forma de ATP. E essa formação de energia, como é que ela acontece? Você tem 3 etapas. Geralmente, quando você tem uma etapa aeróbica, com oxigênio. Você vai ter a glicólise, que acontece no citosol do citoplasma. Você tem um ciclo de Krebs, que vai acontecer na matriz mitocondrial, e é aí que esse gás carbônico é produzido. E depois você tem a fosforilação oxidativa, com grande quantidade de formação de ATP, de moléculas de energia. E essas plantas, no ciclo de Krebs, elas produzem gás carbônico. E esse gás carbônico é novamente liberado para a atmosfera. Por isso tem aquele mito, a Amazônia é o pulmão do mundo. Calma, a gente pode dizer até que a Amazônia, ela é posso dizer assim, a fonte de chuva de grande parte do planeta. Exatamente, porque no processo de evapotranspiração, na abertura e fechamento dos estômatos, grande parte de moléculas de água vão formando aquelas nuvens carregadas que vão para o Brasil inteiro e para outras partes do mundo. E assim, lógico, essas são florestas tropicais. As florestas tropicais, elas sim absorvem uma grande quantidade de gás carbônico, mas também elas liberam, entendeu? Então fica quase como igual. Se bem que ela absorve mais do que libera. Então sim, mas para dizer que é pulmão do mundo, aí já é um grande exagero. Agora, se disser que é uma das grandes fontes de chuva do mundo, show de bola. É isso que a Amazônia é, preservem a Amazônia. Aí vamos lá. Esse gás carbônico que ele é liberado, certo, da planta, ele volta novamente na forma de CO2 e a planta absorve de novo no processo de fotossíntese e vai sempre acontecer nesse ciclo. Aí o que acontece? Nós, os mamíferos e os demais animais, tá? Nós adquirimos muita parte desse gás do carbono, tá? Não do gás carbônico, do carbono em si, que é um dos átomos que compõem a molécula de gás carbônico. Nós adquirimos quando nós nos alimentamos da planta ou de algum herbívoro que se alimentou da planta, certo? E grande parte deles vai compor também a nossa massa e vai formar nossas moléculas, das proteínas, dos ácidos nucleicos, dos lipídios, dos carboidratos e tal. Aí observem o seguinte, nós também liberamos gás carbônico na expiração. Quando nós inspiramos, grande parte de oxigênio entra no nosso corpo, tá? E esse oxigênio ele vai pelas hemácias, tá? Numa proteína chamada hemoglobina, vai ser levado até os capilares sanguíneos e esse oxigênio vai para a etapa de respiração celular aeróbica, glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Na produção do gás carbônico do ciclo de Krebs, esse gás carbônico ele retorna para as proteínas das hemácias, que são as hemoglobinas, e levadas para a expiração, entendeu? Então, grande parte do gás carbônico que nós consumimos, nós também liberamos, além das excretas, né, das fezes, da urina, também pela expiração. Então, a expiração libera uma grande quantidade
de gás carbônico, certo? Então também nós liberamos esses gás carbônicos para a atmosfera. E quando nós morremos, ou então quando nós excretamos fezes, urina e afins, há uma grande quantidade de carbono lá. E como é que esse carbono volta para a atmosfera? Através dos decompositores, dos fungos e das bactérias saprófitas, que vocês não estão acostumados em ouvir eu falar nas aulas aqui dos ciclos biogeoquímicos. Então essa massa que compunha um carbono orgânico, agora vai compor um carbono inorgânico. O CO2, por mais que contenha carbono e o carbono seja o principal elemento constituinte da química orgânica, o carbono, se ele estiver com o oxigênio, ele forma um composto inorgânico, porque ele se comporta como um elemento inorgânico, tá? Ele não forma cadeias como os compostos orgânicos e tal, muda ponto de ebulição, muda ponto de fusão, tudo isso aí serve para classificar. Não é apenas ter carbono para ser orgânico, você tem que ter uma série de critérios que o gás carbônico não tem. Então esse gás carbônico das proteínas, dos lipídios, das vitaminas, dos ácidos nucleicos, são orgânicos. Porém, são compostos orgânicos. Já o CO2, aquela molécula, é inorgânica. Entendeu? É bom você se atentar nisso aqui. Tá? E, por exemplo, digamos que esse ser vivo, enquanto ele está exposto com o oxigênio, os fungos e as bactérias saprófitas, que são aeróbicos, conseguem decompor e liberar esse gás carbônico para a atmosfera. Agora, digamos que esses seres sejam soterrados e eles fiquem com a ausência de oxigênio lá embaixo. Eles não vão conseguir ser liberados na forma de gás carbônico. Então vão formar o quê? Os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural e tal. É por isso que supõe-se, aliás, os grandes estudos científicos dizem que a matéria orgânica dos seres vivos de milhões de anos formaram hoje o que é o petróleo. E estava uma matéria que estava sendo coberta, pessoal, pelas rochas sedimentares e tal. Você não estava tendo contato direto com o oxigênio, por isso que não formava gás carbônico ou em tanta quantidade. Só que hoje, esse resgate do petróleo das plataformas, como no Brasil a gente tem a Petrobras, lá na Venezuela tem a PDVSA, no Oriente Médio tem tantas outras plataformas de petróleo, Estados Unidos que colhem lá do xisto e tal. Esse petróleo, pessoal, e o gás natural, eles liberam uma grande quantidade de gases do efeito estufa e também gases que causam o processo de chuva ácida. Então, a intensificação do efeito estufa e, consequente, mudanças climáticas também são advindas de que o que vai ficar quietinho lá soterrado está sendo liberado para a atmosfera. E se a gente observar um planeta pertinho da gente, continuando aqui, tá, pessoal, que a bateria, aliás, não foi nem a bateria, ficou cheia a memória, eu tive que apagar algumas coisas para continuar gravando para vocês. Mas vamos lá, a gente pegar um planeta pertinho da gente, tá? Que é o caso de Vênus. Vênus possui uma atmosfera muito rica em gás carbônico. Então os raios solares que vão para lá, os raios infravermelhos, eles ficam muito retidos. Então é uma superfície extremamente quente, entendeu? É diferente, por exemplo, se você pegar o primeiro planeta do sistema solar, que é Mercúrio. Por que Mercúrio não é mais quente que Vênus? Se Mercúrio é o primeiro planeta do sistema solar, teoricamente Mercúrio vai ser mais quente. Só que Mercúrio tem uma atmosfera muito pobre em gás carbônico e em gás do efeito estufa. Então é sempre assim, a parte de Mercúrio que fica de frente do Sol é muito quente, porque está em contato direto. Só que a parte de atrás de Mercúrio, entendeu? Não é quente, porque não retém aqueles raios solares e por conta que não tem gás do efeito estufa. Se o planeta Terra tiver uma grande quantidade de gás do efeito estufa, você vai ter um superaquecimento do planeta. E, consequentemente, derretimento das calotas polares, geralmente do gelo continental, que pode elevar o nível dos oceanos. E isso é só algum dos pontos, tá, pessoal? Que pode acontecer em decorrência das mudanças climáticas. Outro ponto também são as queimadas, tá? Porque lembra que a planta ela pega parte do CO2 para fazer a biomassa dela, tá? Para fazer a celulose, para fazer o amido e tal, a glicose, e tá lá no corpo dela. Não está sendo liberado na forma de CO2. Mas se você queima a planta, você vai para um processo de combustão. Entendeu? Então esse processo de combustão, o resultado é o quê? Gás carbônico e água, mais coisa liberada na atmosfera. E se for combustão incompleta, monóxido de carbono e água. E se for mais incompleta ainda, só carbono seco e água. E lembrando que o monóxido de carbono, ele é muito ruim para os mamíferos. Ele se liga de forma estável, tá? Nas hemácias, na hemoglobina, e impede que seja feito o processo de respiração celular como deveria ser feito, certo? Outro ponto aqui importante, tá? É que os vulcões, eles liberam também uma grande quantidade de CO2. E eles também são responsáveis
e é uma coisa que não está no poder dos seres humanos, tá? Porque também intensificam as mudanças climáticas, tá? Intensifica o efeito estufa. E o ponto interessante de ser falado, tá? É que aquela fumaça do vulcão também causa inúmeros problemas respiratórios. Um exemplo de problema respiratório causado pelas cinzas do vulcão é até a maior palavra da língua portuguesa, que as pessoas adquirem uma doença pulmonar chamada pneumo ultramicroscópico silicovulcanoconiótico, tá? Que é uma doença pulmonar advinda das cinzas dos vulcões. Os oceanos, pessoal, eles, digamos, talvez até eles pudessem assumir o adjetivo que atribuem à Amazônia, tá? Que é o pulmão do mundo. Por quê? Porque ela vai captar grande parte desse CO2 para a vida marinha, tá? Os fitoplânctons e tal. Se vê que até a palavra pulmão é meio estranha, tá? Porque no pulmão, teoricamente, a gente absorve oxigênio. E nos oceanos ele absorve gás carbônico. Enfim, são contradições da biologia que a gente vai seguindo, tá? Então, o desmatamento, as queimadas, todas elas vão intensificando esse gás carbônico na atmosfera e, consequentemente, piorando, intensificando o efeito estufa e agravando as mudanças climáticas, certo? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!